Olá, tudo bem com você? Eu sou Otávio, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu quero falar a respeito daquela besta alada que foi colocada ali na frente da sede da ONU nos Estados Unidos. Será que isso tem alguma relação com as profecias bíblicas, com a besta do Apocalipse? Bom, tem muitas pessoas que estão fazendo esta associação. O meu alerta, como sempre, eu faço isso aqui quando eu trato desse assunto, é nós sermos equilibrados e tomarmos cuidado para não sairmos tirando conclusões precipitadas e afirmando que determinadas coisas que acontecem sejam cumprimentos bíblicos e proféticos. Por quê? Porque se nós nos equivocamos e se falamos que algo é um cumprimento profético e depois nada acontece e fica-se provado que não era, isso coloca a Bíblia em descrédito, coloca as verdades das profecias em descrédito e acaba sendo motivo para a humilhação e ridicularização do Evangelho, como já tem acontecido várias e várias vezes em situações onde pessoas acabaram falando que determinadas profecias estavam se cumprindo, quando na verdade não estavam se cumprindo. E esta questão aí da estátua que foi do monumento, que foi colocado ali na ONU, está novamente trazendo esse tema à tona, sendo aí comentado nas redes sociais e algumas pessoas estão fazendo essas associações. Por isso eu estou fazendo esse vídeo para nós pensarmos um pouquinho a respeito disso. Eu não sei se você se lembra, mas alguns anos atrás apareceu algumas pessoas falando das luas de sangue, que seria também cumprimento profético. Depois apareceu pessoas marcando datas da volta de Cristo. Apareceram pessoas falando de uns 3 dias de escuridão. E são diversas e diversas profecias que, hora ou outra, começam a passear aí pelas redes sociais e os compartilhamentos vão crescendo. E isso acaba se alastrando e ganhando proporções que, como eu já disse, acaba causando problemas e prejuízo para as Escrituras, para o Evangelho. Então, eu recomendo que você tenha sempre cautela quando falar desses assuntos, quando for compartilhar questões relacionadas a cumprimentos proféticos, tá? Porque, às vezes, não tem nenhuma relação. Mas, tratando sobre essa questão aqui do monumento, eu tenho algumas coisas para nós considerarmos. Então, vamos iniciar aqui com o slide. Você está vendo aí, é esta imagem que está aí sendo considerada como uma manifestação, como algo relacionado à besta do Apocalipse. Para quem não conhece escatologia a fundo, só conhece através de vídeos de YouTube ou coisas do tipo, realmente vai ver isso e vai achar, puxa, mas é realmente uma figura apocalíptica, E vai fazer essas conexões, já que o que nós temos aqui no texto realmente parece dar esta semelhança. Mas isso daqui é um monumento que foi dado como presente por 2 artesãos da cidade de Oaxaca, no México, porque o México conquistou ali uma cadeira rotativa dentro do Conselho da ONU. Inclusive aqui na figura tem até o nome dos 2 artesãos e eles são dessa cidade de Oaxaca ali no México. E aliás, ali nessa cidade é comum esse tipo de arte, esse tipo de escultura. E eu vou mostrar para você aqui já um pouquinho da história, do que significa para eles estas figuras, para esses artesãos ali da cidade de Oaxaca. Mas antes, vamos fazer a leitura do texto para você ver que sim, existe uma conexão. Parece fazer sentido quando você lê o texto e você não tem um conhecimento mais profundo da escatologia, tá? Vamos lá, ó. Apocalipse capítulo 13, 1, você está vendo aí na tela. Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Você vê que pela descrição aqui já não tem muita relação com esta figura do monumento. Aqui tem chifres, tem coroas, tem 7 cabeças. No verso 2 diz, a besta que vi era semelhante a um leopardo. Não é um leopardo, tá? Parece um leopardo. Tudo bem, no monumento não é um leopardo, é um jaguar, Mas tinha pés como os de urso, na figura ali no monumento não tem pé de urso, e boca como de leão. Esse é o texto que as pessoas estão usando e fazendo essa relação com este monumento, como se fosse ali uma representação da besta do Apocalipse.
Eu coloquei esse infográfico aqui, que inclusive é um dos vários gráficos que nós temos no nosso curso de escatologia, que vai sair até o final do ano aí. Eu devo liberar as matrículas, então fique atento, né? Se você quiser participar. E eu coloquei aqui a visão de Nabucodonosor e a visão de Daniel, onde tem os animais representando os reinos da estátua de Nabucodonosor, que nós temos Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. E cada um dos animais, na visão de Daniel, ali no capítulo 7, também representam esses mesmos reinos. E o leopardo, que é apresentado no capítulo 7, verso 6 de Daniel, representa o Império Grego, lá no tempo passado. Tá? Então, esse leopardo, na descrição de Daniel, ele tinha 4 asas e 4 cabeças. Eu coloquei aqui só para você ver que existe essas referências a leopardo, a leopardo com asas. Então, quando a pessoa lê esses textos e vê aquela figura, aquele monumento, é normal, é natural que vai fazer esta associação com esses animais e essas bestas que nós temos nas profecias. Mas o que eu quero que você entenda é que nós temos que tomar cuidado, né, com essas associações. Por quê? Porque quando você olha para o Apocalipse, para essas, também para Daniel, o que vai se manifestar não são esses animais que estão representados aqui nas profecias. Porque esses animais, eles são apenas símbolos de reinos e governos. A besta, por exemplo, não vai aparecer como um animal desse tipo, como está descrito aqui. Isso aqui representam reinos e governos. Então não faz muito sentido achar que aquela figura seja uma representação da besta, tá? Já começa por aí. Mas vamos continuar, que eu quero agora mostrar para você mais algumas questões relacionadas ao porquê fizeram aquele monumento. Muito bem, tá aqui. Eu coloquei essa imagem que são artesanatos comuns feitos na cidade de Oaxaca, no México. É natural, é comum esse tipo de escultura, de artesanato na cidade de Oaxaca, no México. Eles vivem da produção dessas esculturas. Veja que é bem semelhante ao que nós temos lá no Monumento da ONU. Por quê? Porque é o estilo, é o jeito deles ali de trabalharem esses artesanatos, tá? Mas deixa eu fazer uma pausa aqui, porque eu creio que é importante. Ainda que eu veja, né, que aquela figura lá, aquele monumento não tenha uma relação com a besta do Apocalipse, por causa das coisas que eu já falei para você aqui, o que está por trás na ideia de uma paz, né, que o monumento chama Guardião da Paz, isso sim pode ter uma relação com as profecias. Por quê? Porque nós temos uma indicação de que haverá uma tendência a uma paz mundial, onde então depois um líder mundial vai sugerir esta paz, e aí pode ser que venha a perseguição aos cristãos, conforme descrito aqui no Apocalipse e conforme as teorias escatológicas, porque isso depende também muito das teorias, da forma como você entende, de qual teoria escatológica você segue, porque não tem uma, tá? Tem várias. E aí, dependendo da linha escatológica que você segue, você vai interpretar o desenrolar dos fatos. Quando você olha essa questão da paz, de uma conversa aí mundial, buscando a paz mundial, pode ser que isso se encaixe sim aí dentro das profecias. Mas o animal em si, o monumento em si, não tem nenhuma relação com a besta do Apocalipse, tá? Temos que fazer essa separação. E agora eu trouxe aqui para você um texto onde fala um pouco sobre essas figuras, esse artesanato, essas esculturas que são feitas ali na cidade de Oaxaca, no México. Vamos lá. As peças de artesanato esculpidas e pintadas à mão representam animais imaginários e muito coloridos. Não há limite para a imaginação. De uma cobra com cabeça de dragão, um duende com asas e 4 olhos ou um gato de chifres, tudo é permitido nesse universo. Ou seja, eles deixam a imaginação ali aflorar e eles criam esculturas estranhas, né, que parecem monstros mesmo. Mas, diz o texto aqui, né, a verdade é que esses monstros são verdadeiras obras de arte e acabam inspirando muito mais ternura do que horror, né, segundo o texto. Saiba que ao comprar ou receber um alebrije, acho que é assim que pronuncia, não sei, além de contribuir para a manutenção das tradicionais famílias artesãs da região de Oaxaca, na costa sul do Pacífico mexicano, você terá em mãos
uma peça única e exclusiva. Por quê? Porque isso aqui é uma arte realizada só naquela região de Oaxaca, no México. E aqui nós temos a origem dessas esculturas. Os alebrijes receberam esse nome em 1936 por causa de Pedro Linares Lopes. O artista, que vivia na cidade do México, sofreu de uma doença que o deixou à beira da morte. Muito doente, teve fortes alucinações que o fizeram imaginar estar em um bosque onde viu seres surreais e esses o acompanhando no caminho de volta à consciência. No percurso, escutava as criaturas gritando: alebrijes, alebrijes. O nome em si não tem significado nenhum, mas, devido ao sonho, suas obras em papel cartão representando esses seres de outro mundo ganharam a exótica nomenclatura. Então passou a ser considerado alebrijes por causa dessa história aqui de Pedro Linares. Mas a história do artesanato em madeira desses animais é de longa data. Eles começaram a ser esculpidos pelos zapotecas mais ou menos 200 anos depois de Cristo na pitoresca cidade de Oaxaca. Veja que é natural daquela região. Acreditavam que a peça atraía sorte, além de usarem para fins religiosos e armadilhas de caça. As crianças também recebiam como presentes para brincarem, a tradição que continua até hoje. As figuras em madeira não tinham um nome específico e, por isso, com o tempo se adotou o nome alebrijes de Oaxaca, tendo como referência o caso e as obras de Pedro Linares. Estima-se que atualmente haja mais de 150 famílias que vivam do ofício na região, principalmente nos povoados de São Martín, Tilcarrete, não sei se é assim que pronuncia, San Antônio, Arrazola e La União, Tejalapã. Bom, eu quis colocar para você aqui esse texto para você perceber, para você ver que aquele monumento, ele na verdade segue uma tradição de um artesanato, de uma questão cultural, também religiosa, para eles ali tem um sentido espiritual, mas não tem nenhuma relação com a besta do Apocalipse. O que na verdade a gente entende é que dentro do contexto, aquele monumento foi construído pelos artesãos da cidade de Oaxaca, dentro do que eles já naturalmente fazem. Se você for lá na cidade de Oaxaca, você vai ver esse tipo de artesanato espalhado por todo lado, tá? Esse tipo de escultura. E foi dado como presente ali para a ONU, como uma homenagem, uma gratidão pelo México estar com a sua cadeira rotativa ali dentro do Conselho da ONU. Se isso vai se tornar mais para frente, se a ONU vai ser, como alguns dizem, a cabeça da besta, né? Se a ONU vai ser realmente um órgão que vai se transformar aí depois num órgão mundial, que vai ser o berço da besta, eu não sei, eu acho que não. Até porque a própria estrutura da ONU, no momento, não traz essas características de forma nenhuma. Talvez mais para frente. Por enquanto, não. Tá? Então, se você ouve alguém falando aí, a ONU a besta, já está começando, enfim, cuidado, porque pode ser muita especulação. Está cheio de canais aproveitando desses assuntos e interpretando profecias, escatologia ao seu bel prazer, à sua própria imaginação. Então, cuidado com isso, tá? Bom, eu acho que o vídeo já ficou longo, mas eu achei que seria bom trazer estas informações e aí fica por sua conta. Se você quer acreditar que aquele monumento é de fato uma representação da besta, isso é por sua conta e risco. Eu não vejo nenhuma associação com a besta do Apocalipse, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixa seu like, porque isso ajuda também o canal a crescer e o YouTube a recomendar nossos vídeos. E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Até lá!